Bom, estava dando uma atualizada aqui nas nossas redes sociais. Eu quero inclusive dizer que você pode participar durante as entrevistas aqui também, tá? Deixe o seu recado, mande aí o seu WhatsApp, a gente repassa depois para o candidato. Muita gente falando se pode fazer pergunta ao vivo, né, se pode interagir. Não há essa possibilidade mesmo porque nós temos, né, um tempo delimitado e esse tempo é dedicado aos candidatos para que eles exponham, né, as suas proposições para aquelas determinadas áreas. Então, seria mais ou menos como, né, um espaço dedicado para uma propaganda eleitoral que eles não tiveram à disposição nesse pleito, né, que é um pleito suplementar, mais curtinho, então não dá muito tempo de interação. Mas a gente promete que pega todas essas perguntas e repassa depois aos candidatos. Você vai ter o teu direito de interação. Não vai ser ao vivo, mas vai ser interação também. Olha só, gente, nosso assunto, vou bater um papo agora com o chefe, né, claro, o Vanderlei Pérez está aqui comigo, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque nós tivemos ontem à noite o julgamento das candidaturas, o julgamento em primeira instância. Nosso juiz eleitoral, doutor Márcio Olmo, fez o julgamento das primeiras campanhas, das primeiras candidaturas, e o resultado foi este aí, ó, que já está inclusive lá no Net Diário. 3 candidatos vão ter que recorrer para continuarem sendo candidatos. Estão aí estampados os 3. O Carlos Dias, o Nelson Durão e o Roberto Petro foram indeferidos. Suas candidaturas foram indeferidas pelo juiz de primeira instância, agora terão que recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral em segunda instância ou então, né, se for necessário, ao Tribunal Superior Eleitoral, assim achando necessário as candidaturas. Os demais foram todos deferidos, as suas candidaturas foram homologadas. Então temos aí 3 candidatos com essa situação. Eu vou falar sobre isso com o Vanderlei, né? Claro. Ô Vanderlei, a gente pode dizer que a gente já sabia disso? Pode, né? Já, mais ou menos, né? Era previsível. Eram candidaturas realmente que apresentavam problemas, né? Algumas inconsistências que evidentemente podem até ser sanadas em outras instâncias, mas que o nosso juiz eleitoral, né, o doutor Márcio Olmo, entendeu que eram situações impeditivas de elegibilidade, né? O edital que rege as eleições, ele é muito claro com relação a algumas exigências. Filiação a menos de 6 meses, domicílio eleitoral a menos de 6 meses e não está inscrito na ficha limpa, ou seja, não ter tido uma condenação de colegiado nos últimos, nesse prazo de 8 anos. Né? E nessa situação, são 3 candidaturas indeferidas por problemas distintos, né? Os 3 candidatos têm situações diferenciadas, né? E até interessante porque o doutor Márcio Olmo, apesar do elevado número de candidatos, 9, muito problema, muita gente fazendo denúncia entre si, ou seja, teve vários passos, né? Ele consegue julgar isso aí até 2 dias antes do prazo que ele tinha, né? Ele tinha até dia 18 e julgou até dia 16. Agora os candidatos que vão recorrer vão ter até o dia 28 no TRE. O TRE tem o edital prevê que o TRE julgue os recursos dos que vão recorrer ao tribunal até o dia 28. Né? E no dia 28, até o dia 28, ou se for julgado antes, quem perder ou quem ganhar, o recurso sobe ainda ao TSE em fase de recurso, né? Não se trata de liminar, né? Então, o indeferimento de candidatura é um procedimento normal. São regras que os juízes, às vezes, os juízes de primeira instância são mais exigentes com relação às regras do edital. Sim. Os tribunais são mais políticos, são mais flexíveis, resolve-se coisa no tribunal que não se resolve na comarca, na primeira instância. Então, não é causa perdida, os 3 têm esse direito de recurso. É uma situação complicada, porque faltando tão pouco tempo para a eleição, os candidatos precisam de ter tranquilidade para ir pedir voto, não para justificar o eleitor que não é bem assim, que não é liminar, que não é ficha suja, que o problema foi outro. Isso é muito delicado, né? Agora, é importante lembrar isso, né? Vanderlei falou uma coisa importante. A situação desses candidatos não é uma situação de efeito liminar, não, tá? Eles estão dentro do direito deles mesmo de recorrer. Todo o cidadão tem o direito, né, do chamado duplo grau de jurisdição, que você tem que ter outras instâncias julgadoras, e aí a gente tem os órgãos colegiados e a última instância, que são os tribunais superiores. Todo cidadão tem direito em quase todos os processos, em todos os processos, na verdade, você tem esse direito. Mas, no eleitoral, candidatar-se e ter o seu registro indeferido em primeira instância não é uma situação de candidatura liminar, né? Ele está dentro da legalidade, ele está dentro
né, do seu direito de pleitear a candidatura. Acontece que, né, se for mantida em segunda instância essa situação, ou seja, o candidato foi para o colegiado e no colegiado também teve a sua situação, né, considerada de indeferimento, ou seja, de não condição de elegibilidade, aí a gente está falando de um tema mais delicado, que uma possível reversão em tribunais superiores é muito menos provável, né? Aí o eleitor já corre o risco de passar pelo mesmo problema que nós tivemos nos últimos pleitos, né? De votar em alguém que não poderia receber votos. Aí a gente tem que falar muito francamente com o eleitor, né, Vanderlei, de que você pode efetivamente estar perdendo seu voto. Inclusive são 9 candidaturas, 3 indeferidas, 6 deferidas. Mas contra essas 6 candidaturas deferidas, se alguma delas tem algum problema de impugnação de partes, essa impugnação ao registro deferido pode ocorrer também no tribunal. Então, se alguém não ficar contente com o posicionamento do juiz com relação a essas 6 candidaturas, essas partes podem recorrer ao tribunal e buscar o indeferimento da candidatura deferida no tribunal. É o chamado deferido com recurso, né? Deferido com recurso e o indeferido com recurso. Os indeferidos com recurso, que deve ser o status que deve ocorrer a partir de agora, porque afinal de contas o prazo é muito rápido e os candidatos já previam que seriam indeferidos e já devem ter feito o seu dever de casa, suas defesas, então já deve ter sido até protocolada ontem ou vai ser protocolada hoje, e a partir desse momento o candidato consta no sistema como indeferido com recurso. E esses 3 candidatos, falei da questão distintas, de todos eles com problemas específicos, né? O primeiro candidato, a gente fala sempre nessa ordem, né? Tem gente preferindo ordem aí, falando do candidato mais bonitinho primeiro, do que não prefere depois, não é nada disso. Pela ordem do Divulgacand, o primeiro candidato é o Carlos Dias, justamente o que foi indeferido. O Carlos Dias foi indeferido por uma questão burocrática, nada assim demais, não é nada de ficha suja, como eu já vi ter gente falando disso. Ele não tinha domicílio eleitoral em Teresópolis, comprovado há mais de 6 meses. O edital diz, domicílio eleitoral 6 meses antes, seria 3 de dezembro. Então, ele, como o domicílio dele é de agora, de abril, me parece, ele não pode ser candidato. Ele alega que já teve domicílio eleitoral em Teresópolis, que foi secretário aqui, que tem grande ligação com a cidade. Nada disso importa. A domicílio eleitoral é diferente. Né? Domicílio eleitoral é você estar afiliado. É ser eleitor no município. Até porque você precisa de saber, o cartório precisa saber em que zona você está, em que sessão você vota. Todo esse procedimento é um procedimento burocrático do tribunal, é a regra. Não dá para você comprar com o nome no SPC, está ferindo a regra lá, não pode ser candidato. Então, o caso Dias é uma situação que o tribunal vai analisar. O outro candidato, que é o Nelson Durão, ele tinha um problema de 2 inexigibilidades em função de processo. Ele estava condenado por 2 crimes de 2008. Ele andou enrolado lá com o Tricano, naquele mesmo crime de 2008, então os 2 ficaram inelegíveis aí por 8 anos. O Tricano também se safou em 2016 e a situação dele é idêntica. Então os 2 crimes de inelegibilidade dele já tinham limpado, né? Sim. Da mesma forma, porque o Tricano, inclusive, poderia tentar ser candidato nessa eleição, se ele não fosse o objeto da cassação, não fosse objeto da cassação e não estivesse disputando uma segunda reeleição, né? Uma terceira eleição. Então, no caso dele, não foi isso que pegou a candidatura dele. A vice dele tinha problema de filiação. E como é que as coisas traem, né? Justamente ele que questionou o outro candidato que tinha duplicidade de filiação. Então, ele pega, o vice dele vai ser pego nessa situação. É uma situação interna de partido, mas o juiz entende que não ficou comprovado perante a Justiça Eleitoral que aquela filiação interna estava valendo. Então, a vice dele, Cláudia Veríssimo, né? Ela, do PRP, ela está inelegível. E como o deferimento da chapa é deferimento de chapa e não de candidato, um indeferido já puxa o outro, né? Então, da mesma forma que o Toledo não é vice do Carlos Dias, a Cláudia, o Durão não é o prefeito da Cláudia. Então, essas 2 candidaturas estão fora. A outra candidatura, que é a do Roberto Petro, também era previsível que ele fosse indeferido, afinal de contas, ele tem uma condenação de colegiado. Sim, em segunda instância, é uma condenação de colegiado no TRF2, que é a Justiça Federal. Sim. Ele foi absolvido aqui na Justiça Federal da Comarca. No tribunal ele perdeu, e perdeu também no STJ.
não há essa informação muito clara, mas ele perdeu também no STJ, mas tem ainda um recurso ao STF, ou um recurso até o próprio STJ. Então, ele ainda pode reverter essa situação. Mas o simples fato de ter uma condenação de colegiado, ele não poderia... não poderia ser candidato. Discute-se muito essa questão da improbidade, os processos de improbidade administrativa. No primeiro momento, assim que a lei deficiente passou a lei em 2010, a Justiça tirava todos os candidatos que tinham sido condenados por improbidade administrativa. Mas, aos poucos, foram aparecendo julgados e criados jurisprudência, no sentido de que nem toda condenação por improbidade administrativa ela gera inexigibilidade, porque teria que haver dolo, teria que haver, inclusive, enriquecimento ilícito. Às vezes até um dolo a terceiro, um dolo ao município. O prejuízo ao erário também. O prejuízo ao erário. Então, você tem que de forma comprovar... cumulativa. Você tem que provar que houve prejuízo erário, que houve, com esse prejuízo, enriquecimento. E, no caso dele... não ficou provado isso na ação, mas a condenação dele por 8 anos de inexigibilidade, ela está prevista como uma das primeiras penas dele. São 3 penas e a primeira pena é essa. Na condenação. É uma das sanções. É uma das sanções. Então, o juiz entende que não há como reverter essa situação. Ele vai buscar no tribunal, é possível que ele reverta, o pensamento é outro, são vários desembargadores que vão julgar isso, mas a situação dele é específica disso aí. E por uma preciosidade. Você vê, um prefeito, ainda mais o Petro, passou 5 anos na prefeitura, certamente que ele cometeu alguma irregularidade que pudesse ser mais grave que essa. É normal, no dia a dia do gestor, a função de executivo é muito complexa. É difícil. E a lei é muito, exige muitas regrinhas, né? Então, certamente que ele pode até ter tido uma outra irregularidade que seria mais grave que essa, mas essa é muito simples. Ele estava prefeito e não desincompatibilizou do seu cargo de servidor, um cargo que ele tinha na FESO, né? São cargos de direção. São cargos de direção na FESO. Ele disse que era professor, que não tinha que desincompatibilizar, mas a lei é clara. Quando você é prefeito por 24 horas. Você não pode, se você tem uma empresa em seu nome, você tem que passar essa empresa para outro administrador, porque você vai ser prefeito 24 horas. Você não pode dividir função. No caso da FESO é mais complicado um pouco, porque a FESO era cliente da prefeitura, era prestador de serviço da prefeitura. Então, ou seja, subentende-se que em algum momento houve uma interferência de interesses, né, o interesse público com o interesse desse fornecedor. Então, não ficou provado no processo, mas subentende-se a lei nesse sentido. Então, é uma situação que o tribunal vai ter que analisar com carinho, mas todos os 3 casos são passíveis de serem resolvidos no tribunal. É uma situação muito delicada. Concorrer com o registro indeferido é sempre difícil, porque o eleitor quer informação, e o eleitor, na verdade, quando é abordado pelo candidato, ele só tem uma coisa, é sim ou não, né? Então, isso atrapalha muito a campanha, mas nada que impeça de continuar a campanha. A candidatura é lícita enquanto vão fazendo esses recursos, até mesmo depois do TRE. Lembrando essa questão da inexigibilidade, né, que o Vanderlei falou, nos processos de improbidade administrativa, hoje a maior parte da doutrina entende que esses 3 elementos, né, da condenação, da inexigibilidade, eles precisam ser apresentados cumulativamente, ou seja, eles precisam estar presentes na materialidade do crime de forma conjunta. Então tem que ter o dolo, tem que ter o enriquecimento ilícito e tem que ter também o prejuízo ao erário. Essa é a base de sustentação, inclusive, da defesa do próprio Roberto Petro, em que não há comprovado na sua materialidade do processo os 3 elementos, né, conjuntos, né? Sobretudo o dolo, né, que é o principal, que é o mais substancial, não foi comprovado. É só um elemento técnico aí, né, das condenações, para que você também não fique desinformado. Mas são situações realmente que são passíveis. E lembrando que não são candidaturas em liminar, são candidaturas que estão plenas nos seus direitos, mas com situações de indeferimento. Vão ter que provar para a Justiça que podem ser candidatos, e a Justiça, né, vai ter que analisar essas futuras provas. E lembrando que quando você recorre ao Tribunal Eleitoral, você tem que apresentar outros elementos diferentes de defesa do que você apresentou na primeira instância. Então, não é a primeira justificativa que você vai reapresentar ao tribunal.
Você tem que refazer a sua justificativa, tem que criar novos elementos, sob pena, inclusive, da invalidade do pedido, né, da improcedência do pedido. Não é isso, Vanderlei? É por aí. Mais ou menos isso, né? Não, é o que dizem por aí. Exatamente, né? isso. É complicado, né? Os candidatos, inclusive, já deveriam ter previsto essa situação quando lançaram-se essa aventura. Né? É realmente muito delicado você tinha que estar munido dessas informações. Né? E não é tão difícil cumprir essas regrinhas eleitorais. Só precisa estar com tudo bem desenhado. Né? Mas o processo eleitoral ele é muito dinâmico. Né? Você começa-se um grupo político, o grupo vai para um lado, ele desmonta, e um partido vem, outro partido sai, e até os vices mesmo, né? Os partidos foram tão, não digo ineficientes, mas eles nem conseguiram se acertar. Talvez seja a primeira vez que todos os candidatos fazem chapa por sangue. Que loucura é essa? Essa coisa muito de pessoal, isso. Não é nem de PT, tudo talvez. Do partido, tudo né? partido. Não teve coligação, não teve nada. Tudo prata da casa. Tudo orgânico. Né? Então, ou seja, é uma prova também de uma certa inabilidade política dos candidatos, porque, na verdade, a política é preciso você fazer essa composição para fazer o contraponto. Né? Não houve até esse criar contraponto. Força partidária, né? Temos muitos partidos. Para trazer novos grupos. Fragmentados partidos, né? Tem que ter. E aí, isso complica no horário eleitoral gratuito, porque você não tem as coligações para você ampliar o seu horário. Então, tudo dificulta muito. Mas estão eles aí, faltam pouquíssimos dias, né? Nossa, menos de 20 dias. 17, menos de 20 dias já para a eleição. Dias, né? E a eleição já chegou na definição final, né? Faltam 2 semanas, falta esse restinho de semana que está acabando agora, e mais 2 semanas inteiras. E nessas 2 semanas é para arrematar apenas a conversa com o eleitor, porque o que tinha que ser conversado já foi, né? O eleitor já formou uma opinião. A partir de agora que ele define mesmo. Ele já formou uma opinião sobre os candidatos. Ele faz a escolha. Agora ele começa a avaliar, não, eu pensei nesse aqui, mas não estou gostando desse não. Ele já tem uma ideia de quem são os candidatos. Eu estou falando que eu estou cobrando muito do eleitor, né? Certamente que exige eleitor que não sabe nem que vai ter eleição e talvez saiba o nome de 1 ou 2 candidatos só, desses 9 que estão aí, né? Então isso é mais a política. Nesse momento agora a coisa esquenta, as pessoas falam mais de política, a rede social está aí para contribuir também, a imprensa está aí para divulgar as candidaturas, já que nós não temos horário eleitoral gratuito na TV em Teresópolis, os canais de TV estão fazendo a apresentação dos candidatos e eles estão participando, falando alguma besteira, que é natural, prometendo que não vão cumprir, o que é natural, mas tudo está rolando dentro daquele processo democrático e o eleitor sabe muito bem o que está ouvindo, né? Ele está ligado. Filtro na mão, eleitor. Filtro na mão, pelo amor de Deus. Não é bem assim, né, cara? A gente Olha tá ligado só, gente, 24 horas. 24 horas. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, porque daqui a pouco começa, né? Tem mais uma etapa aí das entrevistas. Não é agora, não. Só a partir das 11 horas. A gente tem na segunda hora do programa a série de entrevistas. Hoje receberemos aqui os candidatos do MDB, o Dr. Luiz Ribeiro e o Igor Fará, que estarão comigo daqui a pouquinho, tá? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.